Sinto muito, senhor. Eu não posso jogar bola, disse a garota alienígena deficiente com a voz tingida de decepção. Mal sabia ela que o mecânico humano tinha um plano se formando em sua mente. Do lado de fora, o calor implacável dos 2 sóis queimava sobre o telhado de metal desgastado da oficina de Ethan Reeves, criando uma miragem cintilante no ar. O suor escorria pela sua testa marcada pelo tempo enquanto ele apertava o último parafuso do sistema de navegação de salvamento, no qual vinha trabalhando por 3 longos dias. O planeta desértico de Tarsus 4 estava longe de ser um destino de férias. Parecia mais um ferro velho esquecido do universo. No entanto, para um homem fugindo de seu passado, era o refúgio ideal. Filho de um, Ethan murmurou enquanto a chave inglesa escorregava de sua mão, cortando seu nódoa. Ele instintivamente sugou o sangue de sua mão, seus olhos percorrendo a paisagem caótica de sua garagem. Peças de reposição de uma dúzia de civilizações alienígenas estavam espalhadas por todas as superfícies, cada pedaço narrando a história de seu exílio de forma mais eloquente do que palavras jamais poderiam. Uma década se passou desde que Ethan se afastou da Força de Defesa da Terra após o incidente Próxima. Uma década marcada pela solidão, interrompida apenas por trocas esporádicas com os tarsianos locais. Agora, aos 42 anos, seu físico moldado pela vida militar permanece notavelmente intacto, mostrando pouco sinal do passar do tempo. Seus ombros largos e braços poderosos ainda exudavam uma aura de autoridade, mesmo enquanto fios de prata começavam a se entrelaçar em seu cabelo que antes era loiro. As manchas de graxa permanentes em seu macacão cinza refletiam aquelas em suas mãos calejadas, servindo como emblemas de honra em sua nova linha de trabalho. Ele enxugou o suor da testa com um pano que estava apenas um pouco mais limpo do que suas mãos e saiu para pegar ar. Diante dele estava o assentamento de Dust Valley, uma mistura caótica de construções improvisadas feitas de naves espaciais recuperadas e materiais locais. Os habitantes, humanoides com sua pele de tom azul marcante, seguiam suas rotinas diárias, em grande parte alheios ao forasteiro humano ao qual haviam se acostumado ao longo dos anos. Foi nessa cena movimentada que ele a avistou. Uma pequena figura estava do outro lado da rua, parcialmente escondida atrás de uma barraca de vendedor. Uma jovem garota tarsiana, provavelmente com cerca de 14 anos, segundo seus padrões. Ela o observava atentamente, seus olhos brilhando com uma curiosidade inconfundível. Ao contrário da maioria dos tarsianos, que evitavam o peculiar humano, ela estava cativada por ele. Seu cabelo prateado e branco fluía graciosamente sobre seus ombros esguios, criando um contraste marcante contra sua pele suave e turquesa. No entanto, o que realmente chamou a atenção de Ethan foi a muleta de metal rudimentar apoiada ao seu lado direito, onde uma perna deveria estar. Seus olhares se encontraram, o olhar cinza esverdeado dele entrelaçando-se com o azul marcante dela, e por um breve momento, o tempo parou. Então, Ethan fez algo que não fazia há muito tempo. Ele sorriu. "Você pode se aproximar se quiser", ele chamou, convidando-a para seu mundo. Sua voz estava rouca de desuso. "Eu não mordo", ele a tranquilizou. A garota hesitou, segurando sua muleta com mais força. Após um momento de contemplação, ela avançou com dificuldade, cada passo uma cuidadosa calculação. "Você é o humano", ela disse. Seu sotaque padrão, mas sua voz era melódica, apesar de sua suavidade. "Aquele que conserta as coisas", disse Ethan com um aceno. "Sou eu, Ethan Reeves, mecânico extraordinário." Ele fez uma reverência brincalhona, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. "E quem você pode ser?" "Neari", ela respondeu, seus olhos grandes vasculhando a oficina cheia de ferramentas e máquinas. "Neari Kalim." "Bem, perto de Kalem, você gostaria de dar uma olhada no que estou trabalhando." Ele gesticulou em direção à sua garagem, surpreendendo-se com o convite. Fazia meses que ele não se envolvia voluntariamente com ninguém. Ela acenou com a cabeça ansiosamente, seus passos desiguais enquanto o seguia para dentro. Seus olhos se arregalaram ao observar o caos organizado de sua oficina. "O que é isso?" ela perguntou, apontando para um motor parcialmente desmontado.
Esse é o sistema de propulsão de um cargueiro centauriano, Ethan respondeu, seu entusiasmo crescendo em resposta à curiosidade genuína dela. Enquanto se movia em direção a uma bancada de trabalho, ele continuou. Este é uma interface neural projetada para equipamentos de mineração andorianos. Durante a próxima hora, Ethan cativou seu público, explicando seu trabalho para os ouvintes mais engajados que ele havia encontrado em anos. Neari absorveu cada detalhe ao seu redor, fazendo perguntas surpreendentemente perspicazes que demonstravam sua compreensão natural dos princípios mecânicos. Enquanto ela navegava pelo ateliê, sua muleta acidentalmente atingiu uma caixa de armazenamento, fazendo uma esfera vibrante rolar pelo chão. Ethan a pegou bem a tempo, antes que desaparecesse sob a bancada. O que é isso? Neari perguntou, seu olhar fixo na bola vermelha e branca que ele segurava nas mãos. Com um lançamento brincalhão, Ethan respondeu. Isso é uma bola de futebol, um jogo que jogamos de volta na Terra. Como se joga? Ela perguntou, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Ethan sorriu e começou a explicar os fundamentos, demonstrando ao habilidosamente quicar a bola em seu joelho. É tudo sobre movimentação dos pés, coordenação e trabalho em equipe, disse ele, com seu entusiasmo evidente. Mas então ele parou, percebendo a mudança na expressão dela. Seu olhar desviou da muleta que descansava ao seu lado para a bola em suas mãos, um lampejo de decepção cruzando seu rosto. Sinto muito, senhor, ela disse suavemente. Mas eu não posso jogar bola. Eu só tenho uma perna. As palavras dela tocaram uma corda profunda dentro de Ethan, despertando uma emoção que ele acreditava ter desaparecido há muito tempo. Ele olhou para a perna dela, depois desviou o olhar para a variedade de componentes espalhados por sua oficina. Sua mente era um turbilhão de cálculos e designs. Aqui, ele disse, pressionando a bola de futebol em suas mãos. É sua. Mas eu não posso, ainda não. Ela protestou. Ethan a interrompeu com um piscar de olho brincalhão. Mais um dia. Quando Neari saiu de sua oficina naquele dia, segurando a bola de futebol contra o peito, Ethan já estava perdido em pensamentos, esboçando novos designs em um bloco de notas desgastado. Pela primeira vez em uma década, ele se viu impulsionado por um propósito que ia além da mera sobrevivência. Mal sabia a jovem garota tarsiana que o mecânico humano já havia elaborado um plano. Na manhã seguinte, Ethan acordou com um renovado senso de determinação. Ele havia dedicado metade da noite a esboçar designs para uma perna prostética, uma criação inovadora que permitiria a Neari andar e talvez até correr, livre do peso de sua muleta. Para dar vida a essa visão, ele sabia que precisaria dos materiais certos e, o mais importante, da permissão de sua família. O último poderia se revelar mais desafiador do que o primeiro. Os tarsianos eram conhecidos por sua privacidade arraigada em relação a assuntos familiares. Durante a década que Ethan passou em seu planeta, ele aprendeu a respeitar seus costumes, mesmo que nem sempre compreendesse suas complexidades. A estrutura social deles era intrincada e baseada em clãs, com os mais velhos orientando as decisões dos membros mais jovens. Eles tinham uma visão cautelosa sobre os forasteiros, especialmente os humanos. Após um rápido café da manhã de proteína reconstituída sem sabor, mas repleta de nutrientes, Ethan reuniu suas ferramentas e partiu para o mundo. Ele tinha que descobrir onde Neari morava, uma tarefa que exigia que ele perguntasse por aí, algo que ele raramente fazia. O mercado da manhã estava cheio da energia vibrante dos tarsianos trocando mercadorias. Sua linguagem melódica dançava pelo ar, ocasionalmente interrompida pelo zumbido rítmico de um droide de serviço em funcionamento. Ethan seguiu em direção a Moran, um vendedor de frutas que havia sido um de seus primeiros clientes anos atrás. Ao se aproximar, Moran acariciou pensativamente a linha do queixo com o dedo indicador. A família Kalim, ele disse, reside na borda leste do assentamento. Eles são um clã muito tradicional. Bren Kalim, um experiente coletor de depósitos minerais, estreitou os olhos em suspeita. Por que esse humano está perguntando? Ontem, a filha deles havia vindo à minha loja. Talvez eu possua algo que possa ajudá-la. Uma sombra cruzou o rosto de Moran, insinuando seu desconforto. Seja cauteloso, humano, a voz advertiu.
Os Kalins aderem estritamente às suas antigas tradições. Eles veem imperfeições físicas como sinais de desagrado espiritual. A lesão da garota lançou uma sombra de vergonha sobre sua casa. Isso é absurdo, Ethan exclamou, incapaz de conter seus pensamentos. É simplesmente a maneira deles, respondeu Maureen. Nem todas as culturas percebem a deficiência da mesma forma que vocês, humanos. Ethan expressou sua gratidão e partiu em direção ao leste, sua mente acelerada com essa nova perspectiva. Na Terra, a tecnologia médica havia avançado a tal ponto que a maioria das deficiências físicas podia ser gerenciada de forma eficaz. A ideia de percebê-los como punições espirituais parecia distintamente medieval. A habitação Kalin, embora modesta, era bem cuidada e engenhosamente construída em uma formação rochosa natural, oferecendo proteção contra o clima implacável. Ethan se aproximou da entrada e pressionou o painel de notificação, um suave sino ressoando de dentro. Momentos depois, um alto tarsiano de rosto severo apareceu. Sua pele turquesa era mais profunda e desgastada do que a dos habitantes próximos, e seu cabelo prateado estava cuidadosamente preso para trás no estilo tradicional dos patriarcas de clã. Que negócio um humano tem na minha casa? Seu comportamento era impecável, mas gelado. Permita-me apresentar-me. Eu sou Ethan Reeves. Tive o prazer de conhecer sua filha ontem, mas antes que eu pudesse dizer mais, o tarsiano interveio. Você não tem nada a ver com minha filha. Ela não tinha nada a fazer no seu estabelecimento. Senhor, eu realmente acredito que posso ajudá-la. Como mecânico, tenho as habilidades para criar uma perna prostética para ela que seria nada menos que notável. A voz de Bren Kalin ficou mais alta, suas rugas faciais se aprofundando com uma onda de emoção. Você estaria se intrometendo nos desejos de nossos ancestrais. A condição dela é um fardo que ela deve carregar sozinha. Assim que Ethan abriu a boca para responder, uma voz suave flutuou de dentro da casa. Pai, quem é? Neri surgiu de trás de seu pai, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao avistar Ethan. Ela instintivamente segurou a bola de futebol que ele lhe tinha dado, rapidamente escondendo-a atrás das costas. Entre, filha, Bren ordenou firmemente. Mas pai... Neri hesitou, seu olhar piscando para Ethan por apenas um momento antes de se retirar relutantemente para dentro da habitação. Escute, Ethan disse, seu tom firme, enquanto falava mais uma vez. Na minha comunidade, temos uma forte crença em ajudar indivíduos a superar seus desafios físicos. Não vemos isso como uma interferência em nenhum plano divino. Pelo contrário, consideramos como uma forma de aproveitar os dons da inteligência e da tecnologia para melhorar vidas. E é exatamente por isso que sua espécie é vista com tanto ceticismo em toda a galáxia, respondeu Bren. Vocês, humanos, têm essa tendência de achar que sabem mais do que as tradições antigas que guiaram civilizações por séculos. Você abraça o metal e a mudança, muitas vezes sem compreender as consequências de suas ações. O resultado aqui poderia significar sua filha andando novamente. Ethan disse, com a frustração se infiltrando em sua voz. Mas isso também interromperia a jornada espiritual dela e a ordem natural das coisas. A postura de Bren se endureceu com o peso daquelas palavras. Não precisamos de interferência humana. Bom dia, Sr. Reeves. Com um movimento decisivo, o painel da porta deslizou para fechar, deixando Ethan sozinho sob a luz ofuscante do sol. Ele parou por um momento, contemplando suas opções. Prosseguir ainda mais só provocaria Bren ainda mais. No entanto, ele estava longe de estar pronto para se render. Quando começou a se afastar, um movimento rápido chamou sua atenção em uma das janelas laterais. Lá estava Neri, com o olhar fixo nele, seu rosto refletindo uma mistura de esperança e resignação. Ela levantou a mão em um aceno suave, a bola de futebol apoiada em uma prateleira atrás dela capturando a luz. Ethan a reconheceu com um aceno de cabeça antes de se virar, sua mente acelerada com ideias para uma nova abordagem. A divisão cultural era mais ampla do que ele esperava, mas ele se sentia confiante de que era um desafio que poderia superar. Se a confrontação direta com o pai se mostrasse infrutífera, Ethan ponderou a possibilidade de explorar abordagens alternativas.
Enquanto ele retornava ao coração do assentamento, uma nova determinação surgiu dentro dele. Ele acreditava que, em meio à luta entre a inovação humana e a tradição tarsiana, deveria existir um terreno comum esperando para ser descoberto. Ele só precisava encontrá-la. 3 longos dias se passaram sem qualquer vestígio de Neri. Ethan se jogou em seu trabalho, mas seus pensamentos continuamente voltavam para a jovem garota tarsiana e a dor da dura rejeição de seu pai. Apesar da incerteza, ele começou a reunir componentes para a prótese, movido por um lampejo de esperança. Uma liga de titânio de alta qualidade, recuperada dos destroços de uma nave centauriana acidentada, combinada com circuitos de interface neural de um scanner médico vintage e fibras musculares sintéticas projetadas para responder a sinais bioelétricos. À medida que a noite do deserto descia, ela trazia um alívio bem-vindo do calor implacável do dia. Justo quando Ethan estava imerso em seu trabalho, uma leve batida na porta de sua oficina quebrou sua concentração. Ele limpou as mãos em um pano, então se aproximou da entrada com um sentimento de curiosidade e cautela. Uma das mãos, instintivamente, alcançou o blaster que ele mantinha escondido sob sua bancada de trabalho, um reflexo de seus dias na milícia. "Quem está aí?" Ele chamou, sua voz firme apesar da tensão. "Sou eu." Veio uma resposta sussurrada. Reconhecendo a voz, Ethan rapidamente destrancou a porta. A garota tarsiana entrou, seus movimentos instáveis, enquanto ela se deslocava com uma muleta. Uma capa com capuz a envolvia, escondendo seus impressionantes cabelos prateados da vista. Seus olhos piscavam ansiosamente em direção à rua, procurando por qualquer sinal de perigo, até que Ethan finalmente fechou a porta atrás dela. "Seu pai sabe que você está aqui, sabe?" Ethan perguntou, já antecipando a resposta dela. Neri balançou a cabeça, uma onda de ansiedade a invadindo. Ele ficaria furioso. Ela apertou o punho da muleta, sentindo o peso de sua decisão. "Mas eu tive que vir te avisar." Ela insistiu. Ethan franziu a testa, guiando-a gentilmente até um banco próximo. "Avisar-me?" Ele repetiu, com preocupação estampada no rosto. "O que está acontecendo, garoto? Depois que você saiu, meu pai convocou uma reunião do clã." A voz dela tremeu um pouco. "Os anciãos estavam em uma discussão profunda sobre você e os outros humanos. Eles estão com medo." "Medo do quê?" "Estou aqui há 10 anos sem causar nenhum problema." Os grandes olhos azuis de Neri se fixaram nos dele, cheios de uma mistura de curiosidade e preocupação. "Existem histórias, sussurros sobre humanos," ela começou, sua voz firme, mas tingida de incerteza. "Dizem que você escolhe partes de outras espécies." Ethan piscou em descrença, sua mente correndo para processar suas palavras. "Partes de colheita? Do que diabos você está falando?" Ele respondeu com a confusão estampada em seu rosto. "Dizem que os humanos coletam partes de corpos alienígenas para experimentos, buscando descobrir fraquezas a serem exploradas." Ela apontou para sua perna ausente. "Meu pai acredita que você quer me estudar." Ela continuou. "É por isso que você ofereceu sua assistência. Isso é um completo absurdo." Ethan rosnou, sua voz carregada de frustração. Mas ao notar Neri se encolher com suas palavras, ele suavizou o tom. "Sinto muito, mas isso simplesmente não é verdade." "Nada disso." "Eu sei," ela respondeu em voz baixa, seu olhar firme. "É por isso que eu vim. Eu não acredito nas histórias." Ethan passou a mão pelo cabelo curto, sua mente correndo com perguntas. De onde tinham se originado esses rumores? Os comerciantes de Vex, é claro. Eles visitavam seu assentamento 2 vezes por ano, trazendo notícias de sistemas distantes. O pensamento sobre os Vex fez a mandíbula de Ethan se apertar de frustração. Uma espécie de comerciantes nômades, notória por sua astúcia e manipulação, vinha disseminando propaganda anti-humana por todo o setor há anos, minando sistematicamente os esforços diplomáticos da Terra. E seu pai realmente acredita nessa bobagem? Neri acenou com a cabeça gravemente, um gesto muito familiar. Muitos compartilhavam seu sentimento. Os Vex exibiram imagens assombrosas, atrocidades que alegavam ter sido cometidas por humanos, fabricações, Ethan afirmou com convicção. Pura propaganda.
Ele sabia que os Vex estavam tentando isolar a humanidade desde que nos aventuramos além do nosso sistema solar. Eles evitam a competição. Ele se aproximou de sua bancada de trabalho, suas mãos alcançando a estrutura incompleta na qual ele vinha trabalhando diligentemente. Era o início do desenvolvimento da perna prostética de Neri. Isso é o que eu imaginei criar para você. Não para estudá-la ou causar-lhe dano, mas para ajudá-la. Para ajudá-la a andar novamente, ele lhe ofereceu a estrutura. Os humanos constroem coisas, Neri. Nós consertamos coisas. Está na nossa natureza. Ela olhou para o intricado trabalho em metal, admirando sua beleza. É deslumbrante, disse ela. E também será funcional. Sintonizado com o seu sistema nervoso, você descobrirá uma nova maneira de sentir e se conectar. Mova-se com facilidade e graça. Ele parou por um momento, contemplando as possibilidades. Talvez um dia, você pudesse até jogar bola. Os olhos de Neri brilhavam de empolgação, mas eu sabia que meu pai nunca permitiria isso. Não com todos os rumores circulando. Parcialmente, mas também devido às nossas tradições. A vontade de nossos ancestrais não deve ser questionada. Ela fez uma pausa, a incerteza piscando em seus olhos. Há algo mais minha lesão. Não foi um acidente. A testa de Ethan se franziu em confusão. O que você quer dizer? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Em nossa cultura, crianças que demonstram curiosidade excessiva sobre estranhos costumam ser recebidas com desaprovação. Ela hesitou, procurando a palavra certa. Disciplina. No ano passado, eu me vi em apuros por ter falado com um traidor humano, e como resultado, os anciãos do clã decretaram minha punição. Ethan podia sentir uma raiva gelada fervendo dentro dele. Eles haviam levado sua perna como forma de punição, não os anciãos, mas os executores Vex. Esses executores eram conhecidos por lidarem com os problemas mais difíceis em vários assentamentos. A voz dela baixou para um sussurro, como se a mera menção deles pudesse invocar sua ira. Eles afirmavam que isso serviria como um lembrete do meu lugar, murmurou Ethan, sua frustração mal contida. Isso foi mais do que apenas um choque de culturas. Foi crueldade disfarçada de tradição. O Vex retornará em 3 dias, acrescentou Niari, com um tom firme. Uma reunião está no horizonte. Meu pai pretende se levantar e falar contra você, exigindo sua partida do Vale da Poeira. Enquanto esses pensamentos corriam pela mente de Ethan, ele começou a elaborar um plano. A verdadeira ameaça estava com os Vex, que estavam manipulando habilidosamente os Tarsianos, usando o medo como sua arma para manter seu controle sobre o poder. Se ele conseguisse revelar a traição deles... Neri, preciso que você compartilhe tudo o que sabe sobre esses comerciantes Vex. Seu navio, suas medidas de segurança, suas rotinas diárias. Ela hesitou, a incerteza piscando em seus olhos. Por que a hesitação? Ele insistiu. Porque eu pretendo revelar a verdade ao seu povo. Ele pousou uma mão suave em seu ombro. Eu não vou machucar ninguém, ele a assegurou. Mas não posso permitir que essas mentiras persistam. Neri examinou seu rosto, como se estivesse buscando uma verdade oculta em sua expressão. O que quer que ela descobrisse ali parecia trazer-lhe conforto, pois ela acenou com a cabeça em concordância. Sua nave desce sobre o Planalto Ocidental, uma visão ao mesmo tempo impressionante e ameaçadora. Acompanhando-os estão 6, às vezes até 8 guardas, cada um armado com armas diferentes de tudo que já encontrei. A propaganda que eles exibem é igualmente impressionante, projetada a partir de um dispositivo que seu líder, Krell, mantém sempre por perto. As imagens ganham vida, revelando um mundo que parece ao mesmo tempo estranho e inquietante. Ethan acenou com a cabeça, gravando os detalhes em sua memória. Você deveria ir para casa antes que alguém comece a se preocupar, ele aconselhou. No entanto, ele manteve seu olhar inabalável. Eu te prometo isso. Eu vou te ajudar a andar novamente. E eu vou revelar ao seu povo quem são os verdadeiros monstros. Enquanto ela desaparecia nas sombras da noite, Ethan voltou para sua bancada de trabalho, uma centelha de determinação renovada acendendo dentro dele.
Ele tinha apenas 3 dias para terminar a prótese e formular uma estratégia para revelar o Vex. Era uma tarefa assustadora, mas ele havia enfrentado desafios muito maiores durante seu tempo na Força de Defesa da Terra. Pela primeira vez em anos, Ethan experimentou a emocionante adrenalina que acompanhava uma missão. O destino da reputação da humanidade e o futuro de uma jovem garota estavam sobre seus ombros. À medida que a primeira luz da aurora iluminava o Vale da Poeira, Ethan se encontrou sentado em seu terminal de comunicações criptografadas, um dispositivo que ele não tocava há muito tempo. Oculto sob um painel falso no chão de sua oficina, havia equipamento de grau militar, um testemunho da vida que ele um dia conhecera. Ele havia cuidado disso com uma diligência inabalável, plenamente ciente de que um dia poderia se tornar essencial. Hoje era esse dia. O terminal ganhou vida, estabelecendo uma conexão com a rede militar segura da Terra por meio de uma série de sinais de salto cuidadosamente elaborados que ocultavam sua localização. À medida que os protocolos de autenticação se desenrolavam, um rosto envelhecido apareceu na tela, mais velho e mais desgastado do que Ethan se lembrava, mas inconfundivelmente era o comandante Jack Harlow. "Bem, estou surpreso", exclamou Harlow, embora sua surpresa tenha sido rapidamente ocultada sob uma fachada de estoicismo militar. "Capitão Ethan Reeves, a inteligência havia declarado você como morto há 3 anos. Desculpe desapontá-lo", Ethan disse, oferecendo um sorriso sem entusiasmo. 10 anos, Reeves. 10 anos de silêncio. Os olhos de Harlow se estreitaram em resposta. "O último incidente não foi sua culpa. Você não precisava desaparecer assim. Eu precisava da distância", Ethan respondeu de forma direta. "Mas essa não é a razão pela qual estou ligando." Ele rapidamente atualizou Harlow sobre a situação que se desenrolava, detalhando a propaganda dos Vex, sua astuta manipulação dos Tarsianos e sua campanha implacável para incitar espécies alienígenas contra a humanidade. Harlow acenou com a cabeça em reconhecimento, percebendo que isso se alinhava perfeitamente com as informações que haviam coletado. Os Vex têm causado caos em 17 sistemas, e seu monopólio comercial depende de manter várias espécies isoladas, especialmente os humanos. Nós somos simplesmente bons demais em comércio para o conforto deles. Eu preciso do seu apoio, Jack. Nada muito extravagante, apenas o suficiente para reunir evidências e garantir a segurança dos locais se as coisas tomarem um rumo pior. Harlow passou os dedos pela sua barba grisalha, com uma expressão pensativa no rosto. "Você está com sorte", disse ele. "Temos uma corveta de stealth realizando reconhecimento na sua área. Comandante Diana Chase. Você se lembra dela?" Ethan levantou as sobrancelhas em reconhecimento. "Sim, a especialista em demolições da Titan Base. Isso mesmo. Ela agora é uma comandante completa, liderando nossas operações de contra-inteligência contra os Vex." "Vou enviar suas coordenadas", disse Harlow, inclinando-se mais perto da tela. "Mas lembre-se, Reeves, isso é fora dos registros. Oficialmente você ainda é um fantasma." "Entendido", ele respondeu com determinação na voz. "Eu só preciso de poder de fogo suficiente para fazer os Vex pensarem 2 vezes. Chase deve chegar em cerca de 48 horas, dando a você tempo de sobra para se preparar." Harlow levou um momento para refletir. "É bom ver que você ainda está na luta, capitão." "Não sou mais capitão, Jack", veio a resposta. "Uma vez EDF, sempre EDF, filho." A expressão do comandante suavizou-se por um breve momento. Harlow saiu. Com isso, a tela escureceu, e Ethan soltou uma respiração lenta e medida. Ele não havia antecipado a onda de emoções que o invadiu ao se reconectar com seu passado. Durante a última década, ele havia sido apenas um mecânico, sem responsabilidades além de consertar máquinas quebradas. Ele se viu um soldado mais uma vez, abraçando tudo o que esse papel implicava. Ele cuidadosamente selou novamente o compartimento oculto e voltou para sua bancada de trabalho, onde a perna prostética de Neari estava gradualmente tomando forma. A sofisticada interface neural foi projetada para se conectar perfeitamente ao seu sistema nervoso, transformando os sinais de seu cérebro em movimentos suaves e fluidos. Era sua obra-prima, elegante, responsiva e imensamente poderosa. Enquanto trabalhava durante a manhã, seus pensamentos constantemente voltavam à jovem garota tarsiana.
A coragem dela em desafiar as limitações de sua cultura para avisá-lo despertou algo profundo dentro de Ethan, algo que ele acreditava ter perecido em Próxima Centauri. Isso reacendeu uma disposição para confiar e se importar. Ao meio-dia, ele ouviu a batida agora familiar na porta de sua oficina. Neari entrou, seus movimentos irradiando uma nova confiança. "Você voltou", comentou Ethan, parando para deixar suas ferramentas de lado. "Eu trouxe comida", ela respondeu, colocando um pequeno pacote na bancada. "Você tende a esquecer de comer quando está focado no trabalho." Ethan sorriu, agradavelmente surpreso por ela ter notado um detalhe tão pequeno. "Obrigado, garota. Está pronto?" ele perguntou. Os olhos dela se voltaram rapidamente para a prótese. "Quase", ela respondeu, aproximando-se. Neari se aproximou cautelosamente, seu olhar fixo no membro reluzente. Ethan a conduziu gentilmente até um banco, onde ele mediu meticulosamente a perna que ela ainda tinha. "Eu preciso fazer alguns ajustes finais", ele explicou, sua voz firme e reconfortante. "A interface neural deve ser calibrada precisamente para sincronizar com o seu sistema nervoso." "Vai doer?" ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. "Haverá algum desconforto durante a conexão inicial", Ethan admitiu, com um tom firme. "Mas depois disso, deve parecer natural, como se fosse uma parte de você." Neari acenou com a cabeça, sua expressão firme e determinada. "Não tenho medo da dor", Ethan disse, sua voz suavizando. "E eu sei que você também não tem. Você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci, e eu servi ao lado de alguns soldados verdadeiramente corajosos." Ele fez uma pausa, observando-a com uma inclinação curiosa da cabeça. "Você era um guerreiro na Força de Defesa da Terra, um capitão em operações especiais." Ele raramente mencionava seu passado militar, mas havia algo no olhar firme de Neari que tornava a evasão uma tarefa fútil. "Minha especialização estava em sistemas mecânicos e coleta de inteligência." "É por isso que você é tão habilidoso em construir coisas?" ela perguntou, sua curiosidade despertada. Ethan acenou com a cabeça, pensativo. "Uma parte disso é talento inato, mas o resto se resume à prática e pura determinação." Enquanto ele se concentrava nas calibrações finais, Neari o observava de perto, seus olhos brilhando de curiosidade enquanto o bombardeava com perguntas sobre cada componente. Sua inteligência aguçada e natureza inquisitiva reacendiam em Ethan as razões pelas quais ele se sentira compelido a ajudá-la desde o início. "Entrei em contato com alguns colegas", disse ele cautelosamente. "Eles estarão aqui amanhã para nos ajudar com o Vex." Os olhos de Neari se arregalaram de surpresa. "Mais humanos? Aqui? Apenas uma pequena equipe." Ele a tranquilizou. "Eles são especialistas." Enquanto falava, ele conectou um condutor neural à interface da prótese. "Vamos desvendar a propaganda vexatória e revelar a verdade ao seu povo", declarou ele. "E como planejamos fazer isso?" ela perguntou, com a curiosidade despertada. Ethan sorriu, seus olhos brilhando com determinação. "Com isso", ele disse, levantando a perna prostética finalizada, sua superfície brilhando à luz. "Amanhã à noite estamos prontos para colocá-la à prova. Se tudo correr conforme o planejado, você irá entrar naquela reunião em duas pernas, um testemunho vivo do fato de que os humanos criam em vez de destruir." Neari olhou para a prótese, sua expressão uma mistura de admiração e apreensão. "Meu pai vai ficar furioso." Ethan acenou em concordância, mas sabia que às vezes quebrar a tradição é necessário para o progresso. Depois de tudo, a humanidade havia aprendido essa lição séculos atrás. Com uma mão firme, ele colocou a prótese em sua estação de carregamento, plenamente ciente da tempestade que estava prestes a se desenrolar. "Volte amanhã ao pôr do sol", ela instruiu, sua voz firme apesar da incerteza. "Vamos realizar o procedimento então. Até lá, o comandante Chase deve ter chegado com os suprimentos médicos que precisamos para facilitar as coisas." Neari estava em pé, equilibrando-se cuidadosamente em sua muleta, com a mente a mil, cheia de dúvidas. "Mas e se não funcionar?" ela se perguntou, o peso de sua preocupação pairando no ar. "Vai funcionar", Ethan declarou.
sua voz transbordando com o tipo de confiança que uma vez havia reunido soldados para a batalha. Eu prometo. Assim que ela partiu, ele se virou de volta para seu terminal de comunicações, enviando rapidamente coordenadas criptografadas para a Corvette de Chase. Ele começou preparando sua oficina para o procedimento que se aproximava, limpando meticulosamente o espaço e esterilizando as superfícies. Enquanto se imergia na tarefa, um plano começou a se cristalizar em sua mente. Ele percebeu que o Vex havia explorado astutamente o medo e a tradição para virar os Tarsianos contra a humanidade. Amanhã, ele revelaria o notável poder da engenhosidade e da compaixão humanas, um passo de cada vez. No entanto, o dia seguinte apresentou uma reviravolta inesperada. Enquanto Ethan estava calibrando um sensor neural, seu sistema de segurança emitiu um alerta silencioso, sinalizando uma atividade eletromagnética incomum nas proximidades. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Ele ativou o scanner oculto na parede externa de sua oficina e franziu a testa ao ver os resultados. Tecnologia de vigilância, ele murmurou, reconhecendo o equipamento de grau militar. O scanner havia detectado 3 dispositivos dentro de um raio de 50 metros de sua oficina. Um dispositivo estava posicionado no conduíte de energia do outro lado da rua. Outro habilidosamente escondido sob a barraca do vendedor na esquina, e um terceiro discretamente instalado em seu próprio telhado. A tecnologia era inconfundivelmente Vex compacta, sofisticada e quase invisível para os scanners padrão. Ethan seguiu meticulosamente sua rotina habitual, navegando pela oficina com um ar de indiferença, aparentemente alheio aos olhares atentos ao seu redor. No entanto, por dentro, sua mente era um turbilhão de pensamentos. De acordo com Neari, os Vex não eram esperados por mais um dia, mas a vigilância antecipada deles indicava que estavam cientes de que algo estava errado. Assim que Ethan se sentiu confiante de que havia se esquivado para um ponto cego entre as câmeras, ele ativou seu sinalizador de emergência. Esse pulso discreto notificaria silenciosamente o comandante Chase sobre a situação em mudança, garantindo que sua comunicação permanecesse indetectável. Ao meio-dia, uma mensagem chegou em seu terminal oculto. A chegada estava programada para acelerar, com um tempo estimado de chegada em 6 horas. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Ele precisava manter sua identidade secreta e ficar de olho em Chase. Esse horário significava que Chase chegaria logo após o pôr do sol, coincidindo perfeitamente com o retorno programado de Neari para o procedimento. Ethan sabia que precisava agir rapidamente. Ao longo da tarde, ele se concentrou em ajustar a prótese enquanto também elaborava estratégias para driblar a vigilância. Ele engenhosamente criou uma série de geradores de pulso eletromagnético, habilidosamente disfarçados como ferramentas de reparo comuns. Este sistema inovador foi projetado para desativar temporariamente os dispositivos de vigilância sempre que ativado, dando a ele a vantagem que precisava. À medida que o sol se punha no horizonte, projetando sombras alongadas pelo Vale da Poeira, Ethan sentiu um movimento do lado de fora de sua oficina. Instintivamente, sua mão se estendeu em direção ao blaster escondido sob sua bancada de trabalho. No entanto, ele rapidamente relaxou ao ouvir o ritmo inconfundível da batida característica de Neari. Ele abriu a porta apenas o suficiente para que ela pudesse entrar antes de fechá-la rapidamente atrás dela. "Temos um problema", ele disse em um tom baixo, levando-a para longe das janelas. Os Vex chegaram mais cedo do que o esperado. Eles instalaram dispositivos de vigilância em toda a minha oficina. Os olhos de Neari se arregalaram em descrença. Como isso é possível? A reunião não é até amanhã. Ela percebeu que eles devem ter informantes escondidos dentro do assentamento. Ethan voltou sua atenção para a prótese, agora brilhando intensamente em sua bancada de trabalho. "Precisamos agir rápido", ele insistiu. "Meus colegas chegarão a qualquer momento e temos que terminar o procedimento antes que eles cheguem aqui." Neari olhou atentamente para a prótese, uma mistura de medo e determinação brilhando em seus olhos. "Estou pronta", ela declarou.
sua voz firme apesar da turbulência interna. Ethan acenou em resposta. Sua expressão reconfortante enquanto a ajudava a se acomodar na mesa médica meticulosamente preparada. Com precisão cuidadosa, ele administrou um anestésico local nas terminações nervosas do local da amputação, preparando-a para o próximo passo em sua jornada. Ele havia sintetizado um composto médico a partir de suprimentos obtidos da Terra. Isso irá anestesiar a área enquanto estabelecemos a conexão, ele explicou. A interface neural precisa se conectar ao seu sistema nervoso. A princípio pode parecer um pouco estranho, como formigamento, mas logo você sentirá uma sensação de calor à medida que seu cérebro começa a reconhecer os novos caminhos. Neari assentiu com a mandíbula cerrada de determinação. Quanto tempo vai levar? Ela perguntou com a voz firme. A conexão inicial? Isso deve levar cerca de 20 minutos, respondeu Ethan com o foco inabalável. Quanto a dominar seu uso bem, isso depende inteiramente de você. Com isso, ele começou a tarefa intricada de conectar a interface, suas mãos se movendo com precisão e cuidado. A maioria das pessoas leva dias ou até semanas para dominar uma prótese dessa sofisticação, mas você não é como a maioria das pessoas. É uma coisa boa ou ruim? Ela perguntou com um toque de curiosidade na voz, enquanto o observava trabalhar. Ethan sorriu em resposta. É apenas diferente, ele disse. De certa forma, seu sistema nervoso é mais adaptável que o nosso. Você pode nos surpreender. Enquanto Ethan conectava diligentemente as vias neurais e ajustava os tempos de resposta, ele mantinha um olhar atento em seu monitor de segurança. Ainda não havia sinal de movimento do lado de fora, mas ele podia sentir a pressão implacável do tempo pesando sobre eles. Quase lá, ele disse, fazendo um ajuste final. Agora vem a parte desafiadora. Estou prestes a ativar a interface. Você vai sentir uma onda à medida que seu sistema nervoso se conecta. Apenas tente ficar relaxado. Neari respirou fundo e acenou com a cabeça, preparando-se para o que estava por vir. Ethan iniciou a sequência de ativação e a prótese ganhou vida com um suave zumbido. Seus componentes internos se iluminaram com um brilho azul suave, combinando perfeitamente com o tom de pele de Neari. Enquanto a sensação percorria seu corpo, suas costas se arqueavam e ela ofegou, seus dedos se agarrando firmemente à borda da mesa. Por um momento de tirar o fôlego, Ethan temeu que algo tivesse dado errado. Mas então, ele viu sua expressão mudar de agonia para admiração. Eu posso sentir isso. Ela sussurrou, sua voz cheia de admiração. É como se sempre tivesse estado lá. Com delicadeza, Ethan a ajudou a se sentar, oferecendo apoio para seus ombros, enquanto ela abraçava essa nova sensação. Leve o seu tempo. Seu cérebro está ocupado criando novas vias neurais. Neari olhou para o membro prostético, agora perfeitamente integrado onde sua perna costumava estar. O design refletia a anatomia tarsiana com notável precisão, apresentando um pé ligeiramente alongado e uma estrutura articular distinta que parecia quase natural. O brilho metálico e o suave brilho azul eram as únicas pistas de sua natureza artificial. Tente mover os dedos dos pés. Ethan insistiu. Neari se concentrou intensamente e, para sua alegria, os dedos do pé da prótese começaram a se mover em resposta. Um sorriso radiante se espalhou pelo seu rosto, iluminando sua alegria. Agora dobre o joelho, ela instruiu. A articulação se moveu de forma fluida, respondendo aos seus comandos mentais como se fosse feita de carne e sangue. Você está pronta para tentar ficar em pé? Neari acenou com a cabeça ansiosamente, com a empolgação brilhando em seus olhos. Ethan estava lá para apoiá-la enquanto ela cuidadosamente deslizava da mesa, sentindo o peso em ambas as pernas pela primeira vez em mais de um ano. Ela vacilou por um momento antes de recuperar o equilíbrio. Como é a sensação? Ele perguntou, sua curiosidade evidente. Forte, ela respondeu, sua voz tingida de surpresa. Mais forte do que antes. A liga era leve, mas mais durável do que osso. Com isso, você poderia chutar através de uma parede de contenção, se fosse necessário. Neari deu um passo cauteloso, depois outro. A cada movimento, sua confiança crescia à medida que seu cérebro se ajustava ao novo membro. Em poucos minutos, ela estava navegando pela oficina,
confiando apenas em toques ocasionais para se estabilizar contra superfícies próximas. "Isso é incrível!" ela exclamou com os olhos brilhando de lágrimas. Nesse momento, um apito agudo do sistema de segurança de Ethan interrompeu o momento. Ele entrou em ação, correndo até o monitor e murmurando uma maldição entre os dentes. "Vex Transport", ele disse, gesticulando em direção à imagem de uma nave elegante e com aparência predatória, deslizando em direção ao platô ocidental. "E eles não estão sozinhos. Aqueles são navios de combate." Niari rapidamente se moveu para o seu lado, sua nova perna permitindo que ela cruzasse o cômodo em meros segundos. Eles não deveriam trazer apenas guerreiros, mas sim traidores e guardas. No entanto, estava claro que eles percebiam que algo estava errado. Ethan olhou para seu cronômetro, a ansiedade começando a surgir. Chase deveria chegar em menos de 1 hora, mas os Vex chegariam ao assentamento muito antes disso. Ele rapidamente tomou uma decisão, dirigindo-se a um compartimento oculto onde recuperou seu antigo traje de combate EDF. O traje, de um elegante preto fosco, apresentava articulações reforçadas e uma variedade de acessórios de equipamento. "Mudança de planos", ele murmurou, despindo suas roupas de trabalho sem muita cerimônia antes de vestir o equipamento de combate. "Precisamos ganhar algum tempo." Neri observou enquanto ele se transformava de mecânico em soldado, seu rosto refletindo uma mistura de admiração e apreensão. "O que você vai fazer?" ela perguntou, sua voz tingida de preocupação. Ethan verificou metodicamente seu blaster. Depois prendeu armas adicionais em sua coxa e costas, preparando-se para o que quer que estivesse por vir. "Primeiro, vou desativar a vigilância deles. Depois disso, revelaremos ao seu povo exatamente o que os Vex têm feito." Ele fez uma pausa, levando um momento para admirar como ela estava ereta sobre 2 pernas. "Quão rápido você acha que consegue aprender a correr?" Os olhos de Neri se estreitaram com uma determinação inabalável. "Tente acompanhar o humano", ela desafiou. Ethan sorriu em resposta. Talvez a humanidade compartilhasse mais semelhanças com os tarsianos do que qualquer uma das espécies jamais reconhecera. Ambas possuíam a notável habilidade de se adaptar, de superar e de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis com coragem inabalável. "Vamos nos mover", ele instou, ativando os dispositivos IMP que deixariam a vigilância Vex cega. Era hora de agir. A noite no deserto estalava de tensão enquanto Ethan e Neri navegavam furtivamente pelas sombras do Vale da Poeira. Sua nova prótese funcionava perfeitamente, permitindo que ela se movesse com confiança e em silêncio enquanto se aproximavam do centro de assentamento onde as naves Vex haviam pousado. "Você é uma natural", Ethan sussurrou, genuinamente impressionado com a rapidez com que ela havia se adaptado ao seu novo membro. "Parece que sempre fez parte de mim", respondeu Neri, executando suavemente um giro perfeito na esquina. Era como se estivesse me esperando o tempo todo. Eles pararam na borda da praça principal, onde uma multidão já começava a se reunir. 3 imponentes naves Vex pairavam sobre a área de pouso, com um navio de comércio central flanqueado por 2 naves de combate elegantes. Os próprios Vex eram uma visão impressionante entre os tarsianos, pairando acima deles com sua pele escamosa e iridescente, e membros alongados que terminavam em mãos com dedos longos. De uma plataforma elevada, seu líder, presumivelmente Krell, se dirigiu à multidão reunida. "Devemos nos proteger da agressão humana", proclamou ele, sua voz ressoando através de um dispositivo de tradução. "A expansão deles representa uma ameaça a todas as espécies pacíficas. Sua tecnologia corrompe, e suas intenções são inconfundivelmente claras." Atrás dele, um display holográfico piscou e ganhou vida, exibindo uma série de imagens chocantes que retratavam supostas atrocidades humanas. Cenas de experimentos médicos, testes de armas e devastação planetária preenchiam a tela, cada uma fabricação cuidadosamente elaborada. Ethan entendia a verdade por trás dessas imagens, mas reconhecia seu poder de influenciar aqueles com exposição limitada à humanidade. "Precisamos nos aproximar", murmurou Ethan com urgência na voz. "Eu preciso acessar o sistema de projeção deles." Neri seguiu o olhar de Ethan e apontou para a frente da multidão.
Ali está meu pai, disse ele, com o tom mudando. Bran Khalim estava entre os outros anciãos do clã, com uma expressão preocupada. Antes que pudessem agir, a unidade de comunicação de Ethan vibrou contra seu pulso. Ele olhou para o visor e um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Chase estava aqui, e mais cedo do que o esperado. Justo então, como se fosse uma sinalização, um leve brilho dançou pelo céu noturno. Uma corveta furtiva se desmaterializando o suficiente para ser vista por aqueles que sabiam o que procurar. Momentos depois, o fone de ouvido de Ethan estalou e ganhou vida. Reeves, aqui é Chase. Temos uma posição tática acima do assentamento. Uma equipe de 4 pessoas está pronta para a inserção em solo e aguardando seu sinal. Entendido, Ethan respondeu suavemente, seu foco se intensificando. Concentre-se no sistema de projeção Vex. É hora de substituir a propaganda deles pela verdade inegável. Já estamos nisso. A equipe estará no seu local em 3 minutos. Ethan olhou para Neri. Mudança de planos, ele disse. Estamos trazendo reforços, mas ainda precisamos de uma distração. Um movimento na borda da multidão chamou a atenção deles. Bran Khalim havia dado um passo à frente, confrontando Krell de forma ousada. As acusações feitas contra o humano eram graves. A voz de Bran ressoou por toda a praça, exigindo ser ouvida. Em 10 ciclos, Reeves não trouxe nenhum mal ao nosso povo. Ele se envolve em comércio justo e honra nossos costumes. No entanto, a expressão de Krell tornou-se sombria. O humano te engana. Ele avisou. Mesmo agora, ele trama contra suas tradições. Considere isto. Por que ele escolhe se esconder esta noite em vez de enfrentar essas acusações de frente? Eu não estou me escondendo, Ethan declarou, avançando corajosamente para o aberto. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para ele. Uma onda de choque varrendo a multidão ao ver seu equipamento de combate e armas. Krell, instintivamente, alcançou sua arma lateral, percebendo a verdade sobre o humano à sua frente. Armado e indiscutivelmente perigoso. Estou armado porque você trouxe embarcações de combate para um posto de comércio. Ethan respondeu calmamente, avançando. Isso parece um pouco excessivo para o que deveria ser uma visita pacífica. Os guardas Vex que flanqueavam Krell levantaram suas armas, mas Ethan permaneceu inabalável, continuando seu avanço firme. Ele tinha que garantir que a atenção deles permanecesse fixada nele, enquanto a equipe de Chase se posicionava silenciosamente. As mentiras dos humanos, Krell sibilou, sua voz transbordando desprezo. Nós os protegemos de sua espécie. Basta olhar para as evidências. Ele gesticulou em direção às imagens horríveis que ainda piscavam atrás dele, um lembrete arrepiante da verdade que ele buscava revelar. Falsificações, declarou Ethan com a voz firme. Assim como os rumores que você tem espalhado sobre humanos colhendo partes do corpo de alienígenas. Diga-me, Krell, por que uma espécie capaz de tais coisas consideraria isso? Ele fez uma pausa, voltando seu olhar para as sombras, como se estivesse buscando respostas escondidas na escuridão. Você precisa colher algo. Nesse momento, Neri quase entrou na luz. Um suspiro coletivo percorreu a multidão enquanto ela avançava com graça e confiança, suas 2 pernas perfeitas a carregando sem esforço. A voz de Bran Khalim tremia de incredulidade ao pronunciar seu nome. Como isso é possível? O humano devolveu minha perna, pai. Sua voz era clara e forte enquanto falava. Não é apenas uma substituição grosseira. É um membro genuíno que sente e se move exatamente como o meu. Bran se aproximou devagar, seus olhos arregalados de admiração enquanto ele olhava para a prótese. Isso é tecnologia humana, afirmou Ethan, mas logo se corrigiu. Não, é compaixão humana. A expressão de Krell se contorceu em um snarl. Um truque! Ele cuspiu. O humano não apenas contaminou o corpo da garota, mas também sua própria mente. Nenhuma corrupção, declarou Neri, mantendo-se ereto e resoluto. Apenas cura. Algo que seus executores me tiraram como punição pela minha curiosidade. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão à medida que essa revelação se instalava. A expressão de Bran escureceu enquanto ele se virava para Krell, seus olhos se estreitando com intensidade. Seus capangas fizeram isso com minha filha? A voz de Ethan tremia de incredulidade.
A garota quebrou a tradição, respondeu Krell com um tom desdenhoso. A punição foi sancionada pelos seus próprios anciãos. Sob falsos pretextos, Ethan retrucou, sua raiva crescendo. Os Vex manipularam inúmeras espécies, isolando-as do contato humano para manter seu monopólio comercial. Eles não te protegem, eles te controlam. Krell levantou sua arma, uma determinação feroz em seus olhos. Chega, ele gritou. O humano morre esta noite. Mas justo quando ele estava prestes a puxar o gatilho, 4 figuras vestidas de preto desceram do céu, aterrissando com precisão em posições estratégicas ao redor da praça. A comandante Diana Chase, com o rosto oculto sob um capacete tático, avançou com precisão letal para desarmar o guarda Vex mais próximo. Força de Defesa da Terra, parem! Ela declarou com uma voz amplificada e autoritária. Em um instante, a praça irrompeu em caos. Os guardas Vex dispararam uma saraivada de tiros enquanto os tarsianos se apressavam em busca de abrigo. Ethan empurrou Neri em direção ao pai dela com urgência, então rapidamente sacou sua própria arma. Leve-a para a segurança, ele gritou para Bran. Para sua surpresa, Bran manteve-se firme em vez de recuar. Em vez disso, ele deu um passo à frente, posicionando-se de forma protetora entre sua filha e o Vex. Não mais, ele declarou com convicção. Não permitiremos mais que forasteiros nos manipulem sob o pretexto de proteção enquanto buscam nos controlar. Suas palavras ressoaram, e logo outros tarsianos começaram a se reunir ao seu redor, unidos em sua determinação. Cercando Neari em um círculo protetor, a equipe de Chase se movia com eficiência treinada, neutralizando habilidosamente a resistência Vex com explosões de atordoamento precisas. Krell, percebendo que sua vantagem estava escapando, fez uma corrida frenética em direção à rampa de sua nave. Ethan se lançou para frente, derrubando o líder Vex no chão com uma determinação feroz. Onde estão os dados reais? Ele rosnou, imobilizando Krell. O líder se contorcia sob ele. Sua pele escamosa, escorregadia e difícil de segurar. Você arruinou tudo. Krell cuspiu, sua voz cheia de frustração. Décadas de trabalho cuidadoso jogadas no lixo. Capitão! Chase gritou, arremessando um objeto em sua direção. Ethan o agarrou no ar com uma mão. Um dispositivo de extração de dados. Sem hesitação, ele pressionou contra o terminal pessoal de Krell, contornando facilmente os protocolos de segurança usando os códigos de sobreposição da EDF. O download foi concluído e apenas alguns segundos depois, Chase confirmou, pronto para projetar as descobertas. O display holográfico acima da praça piscou momentaneamente antes de se transformar. Foram embora as atrocidades fabricadas. Agora, revelou a dura verdade. As comunicações Vex expuseram sua campanha sistemática para isolar espécies em desenvolvimento. Sua manipulação insidiosa de tradições culturais para manter o controle e seu direcionamento deliberado das relações entre humanos e alienígenas. Os tarsianos ficaram em silêncio atônito, enquanto a verdade de seu relacionamento de décadas com o Vex se desenrolava diante deles, uma teia de engano elaborado. Bran Kalin deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de determinação sombria e resoluta. Fomos cegos, declarou ele ao seu povo. Nossos ancestrais nos transmitem uma lição vital: valorizar a verdade acima de tudo. Esta noite, testemunhamos seu poder. Ele olhou para Ethan, que ainda mantinha Krell firmemente contido. Neste momento de honestidade, o humano demonstrou mais respeito do que os Vex nos mostraram ao longo de gerações de comércio. Neri se aproximou para ficar ao lado de seu pai, sua nova perna brilhando sob o brilho das projeções. Ele me devolveu o que eles levaram, pai. Não apenas minha perna, mas meu futuro. Bran olhou para sua filha por um longo momento, absorvendo suas palavras, e então, em uma reviravolta surpreendente, ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele abaixou a cabeça em um gesto de respeito em direção a Ethan. O clã Kalin reconhece nossa dívida para com você, Ethan Reeves. Você nos concedeu os dons da verdade e da cura. Enquanto a equipe de Chase trabalhava diligentemente para garantir o restante do Vex, Ethan sentiu uma mudança profunda dentro de si. Os eventos da noite transformaram tudo.
Não se tratava apenas de Neri. Tratava-se da relação mais ampla entre humanos e tarsianos. Havia momentos em que a arma mais formidável não era um blaster ou um navio de guerra, mas sim um simples ato de compaixão. Frequentemente, o passo mais crucial era o primeiro. Uma década depois, a embarcação diplomática Harmony entrou graciosamente em órbita ao redor de Tarsus IV. Suas linhas elegantes, um testemunho do auge da engenharia humana. O comandante Ethan Reeves estava na janela de observação, seus olhos cinza esverdeados examinando a paisagem desértica familiar que se estendia abaixo dele. Aos 52 anos, seu cabelo loiro, que antes era curto, havia se transformado em um distinto prateado, mas sua postura militar e seu físico robusto permaneciam tão formidáveis quanto sempre. Nervoso? Indagou o almirante Harlow, agora adornado com uma barba branca completa. Ethan, intrigado, respondeu: 10 anos é muito tempo. Após o incidente irritante, Ethan se viu relutantemente assumindo um papel no corpo diplomático da Terra. Sua profunda compreensão da cultura tarsiana provou ser um ativo inestimável enquanto a humanidade embarcava na jornada de estabelecer relações formais com o enigmático planeta desértico. O que começou como uma missão temporária floresceu em uma carreira de uma década que se estendeu por 17 sistemas. A delegação tarsiana está pronta para nos receber, anunciou o oficial de comunicações. Ethan acenou com a cabeça, ajustando seu uniforme formal com um senso de propósito. Esta visita representava a culminação de anos de esforço dedicado, culminando na assinatura de um tratado de defesa mútua que integraria oficialmente Tarsus IV à Aliança Protetora da Terra. À medida que a nave espacial descia em direção à superfície, a viagem foi curta, mas proporcionou a Ethan um momento para admirar a notável transformação que se desenrolava abaixo dele. Dust Valley havia se transformado de um assentamento outrora disperso em uma cidade vibrante, onde as linhas elegantes da arquitetura tarsiana se entrelaçavam perfeitamente com a tecnologia humana de ponta. Os painéis solares brilhavam sob o implacável sol do deserto, aproveitando sua energia para alimentar sistemas ambientais avançados que, de forma miraculosa, transformaram partes da paisagem árida em um oásis verdejante. Eles pousaram no recém-construído centro diplomático, um impressionante edifício feito de pedra nativa e uma liga transparente, que parecia emergir naturalmente da paisagem desértica. Na plataforma de pouso, uma delegação de oficiais tarsianos aguardava sua chegada, com uma figura se destacando para Ethan, alguém que ele reconheceu instantaneamente, apesar da passagem dos anos. Bran Kalin havia envelhecido graciosamente. Sua pele de um vibrante turquesa escuro havia se suavizado para um tom mais pálido. Seu cabelo prateado fluía mais longo, lembrando os respeitados anciãos de sua comunidade. Ao dar um passo à frente, Ethan ficou surpreso quando Bran estendeu a mão, oferecendo a saudação humana familiar que haviam estabelecido anos atrás. "Comandante Reeves", disse Bran com um sorriso caloroso. "O clã Kalin está encantado em recebê-lo de volta." "Ancião Kalin", respondeu Ethan, apertando firmemente a mão de Bran. "É maravilhoso ver o Vale da Poeira florescendo mais uma vez." De fato, muita coisa mudou, Bran reconheceu, observando a paisagem vibrante ao seu redor. Graças, em grande parte, à sua intervenção há uma década, o Conselho está ansioso pela chegada da sua delegação ao grande salão. Enquanto caminhava pelo centro diplomático, Ethan não pôde deixar de admirar a fusão perfeita dos elementos de design humano e tarsiano que o cercavam. A tecnologia prática humana se misturava harmoniosamente com a estética fluida da arte tarsiana. Em um pátio iluminado pelo sol, crianças de ambas as espécies brincavam juntas, suas risadas ecoando como uma linguagem universal. O grande salão se erguia como um magnífico testemunho de sua colaboração, uma vasta câmara coroada por uma cúpula transparente que revelava os 2 sóis brilhando intensamente acima. Os membros do Conselho Tarsiano se reuniram em um semicírculo, suas vestimentas formais brilhando com um requintado trabalho em metal tradicional. No centro, ocupando a posição estimada de líder do Conselho, estava uma figura que fazia o coração de Ethan disparar. Niri Kalin havia se transformado de uma garota tímida e ferida
em uma figura de força inegável. Seu cabelo prateado branco estava elegantemente penteado, acentuando um rosto que havia florescido em uma beleza cativante. A tonalidade turquesa de sua pele irradiava vitalidade e autoconfiança. Ela vestia as vestes formais condizentes com sua posição, mas elas pouco faziam para esconder seu físico atlético, um testemunho dos anos que ela havia dedicado para abraçar plenamente a agilidade que ele lhe havia concedido. Enquanto seus olhares se encontravam através da câmara, Ethan foi momentaneamente transportado de volta no tempo para o seu primeiro encontro, onde uma garota curiosa o observava atentamente do outro lado da rua. Seus penetrantes olhos azuis ainda irradiavam a mesma inteligência, agora enriquecida por sabedoria e autoridade. Os procedimentos formais se desenrolaram em um borrão de discursos e gestos cerimoniais. Enquanto Ethan executava seus deveres diplomáticos com precisão, seu foco permanecia inabalável em Neri. Ela dominava o ambiente com uma presença inegável, e o respeito que os outros demonstravam ao se submeterem ao seu julgamento era palpável. De vez em quando, ela lançava olhares sutis em sua direção. Quando o tratado foi assinado e a recepção formal começou, Ethan finalmente encontrou seu momento para se aproximar. Neri se aproximou dele, seus movimentos graciosos e fluidos, não revelando nenhum sinal de sua perna prostética. "Comandante Reeves", ela cumprimentou, sua voz melódica ressoando com uma profundidade que ele não se lembrava. "Ou devo me referir a você como embaixador agora?" "Ethan está ótimo", ele respondeu, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. "Líder do Conselho Kalim." "Neri", ela corrigiu com um sorriso caloroso, acreditando que algumas coisas deveriam permanecer inalteradas, apesar dos títulos. Eles se dirigiram a um canto mais tranquilo da recepção, buscando o refúgio dos diplomatas agitados. "Seu pai mencionou que você estava liderando o conselho, mas ele não disse que você transformou completamente toda a aldeia." Ethan gesticulou em direção à deslumbrante vista da cidade através das janelas. "Olhe para isso", ele disse, sua voz cheia de admiração. Ela encontrou seu olhar, seus olhos refletindo uma profunda compreensão. "Eu tenho uma base sólida sobre a qual construir", ela respondeu, compartilhando uma lição sobre o delicado equilíbrio entre inovação e tradição. Nesse momento, a conexão deles se aprofundou, como se ambos estivessem envolvidos em uma conversa silenciosa sobre a cura de velhas feridas. "A prótese ainda está funcionando bem, não está?" ele perguntou. Em resposta, ela levantou graciosamente a barra de sua robe formal, revelando o membro brilhante por baixo. Sua superfície estava lindamente adornada com intrincados padrões tarsianos, cada gravação contando uma história de habilidade e resiliência. "Fiz algumas modificações estéticas, mas a tecnologia central ainda é impecável." "E quanto à bola?" ele perguntou, lembrando-se da bola de futebol que lhe dera todos aqueles anos atrás. Neri riu, seu riso envolvendo-o como um abraço caloroso, acendendo uma calorosa surpresa dentro dele. "Venha comigo. Há algo que você precisa ver", ela insistiu, sua voz cheia de empolgação. Ele a seguiu por um labirinto de corredores até que emergiram em um vasto campo atrás do centro diplomático. Lá, uma cena animada se desenrolava diante deles. Dezenas de crianças tarsianas estavam imersas em um jogo que parecia ao mesmo tempo nostálgico e encantador. O futebol, embora sutilmente adaptado para acomodar a fisiologia tarsiana, permanecia inconfundivelmente fiel aos seus princípios fundamentais. "Você começou isso?" Ethan perguntou, seu olhar fixo em uma jovem garota tarsiana, enquanto ela executava perfeitamente um chute perfeito. "Sim", Neri respondeu com um sorriso. "É o primeiro programa de intercâmbio cultural entre humanos e tarsianos." Parecia apenas apropriado. Enquanto observavam as crianças brincando, a mão de Neri ousadamente encontrou a dele, um movimento audacioso pelos padrões tarsianos. "Eu mantive aquela bola", ela disse suavemente, sua voz carregando um peso de significado. "Mesmo depois que você saiu, isso serviu como um lembrete de que limitações podem ser superadas." Enquanto a recepção diplomática se desenrolava sem a presença deles, eles passeavam pelos jardins. 10 anos de vidas separadas, destilados em apenas algumas horas de conversa sincera. Neri compartilhou sua jornada para a liderança,
detalhando seus esforços incansáveis para harmonizar as tradições tarsianas com os ventos do progresso. Ethan contou histórias de suas missões diplomáticas, pintando quadros vívidos dos mundos que havia explorado e das alianças nas quais desempenhou um papel crucial na formação. À medida que as luas gêmeas subiam sobre a paisagem desértica, elas se aventuraram em um jardim isolado. O ar fresco da noite acariciava sua pele, adicionando um toque revigorante à atmosfera encantadora. "Eu nunca te agradeci adequadamente", disse Neri, ficando tão perto que Ethan podia sentir o calor que emanava dela. "Você me deu mais do que apenas uma perna. Você me deu um futuro." "Você construiu esse futuro você mesmo", Ethan respondeu, com um toque de orgulho na voz. "Eu apenas forneci uma ferramenta. Talvez ela tenha cedido, mas certas ferramentas têm o poder de transformar tudo." O primeiro beijo deles foi hesitante, uma delicada ponte que atravessava espécies, culturas e mundos. O segundo beijo, no entanto, foi tudo menos hesitante. Mais tarde, nos íntimos limites dos aposentos de Neri, eles descobriram uma verdade profunda. Apesar de suas diferenças fisiológicas, algumas conexões transcendem as fronteiras da biologia. A união deles era uma mistura cativante do desconhecido e do familiar, uma dança curiosa, mas perfeita, de descoberta e desejo que os deixou ambos sem fôlego de admiração. No sereno após, enquanto estavam entrelaçados, Neri traçou suavemente as antigas cicatrizes no peito de Ethan, marcas de seu passado militar, cada uma um emblema de honra. "Fique", ela sussurrou, sua voz cheia de urgência. "Não apenas pelo tratado, mas por este momento." Ele hesitou, querendo responder. "O núcleo espera que eu volte." Mas enquanto falava, percebeu que não suportava a ideia de partir novamente. "Tarsus precisa de um embaixador humano permanente." Ela insistiu, com os olhos fixos nos dele. "Alguém que entenda nossos costumes. Alguém que já demonstrou sua dedicação ao nosso povo." 3 meses depois, a união deles foi celebrada em uma bela cerimônia que entrelaçou perfeitamente as tradições humanas e tarsianas. Apenas 6 meses após aquele momento marcante, eles enfrentaram um desafio profundo que também lhes trouxe imensa alegria. Contra todas as previsões científicas, Neri descobriu que estava esperando seu filho. O primeiro híbrido humano-tarsiano da história registrada havia surgido, deixando os especialistas médicos completamente perplexos. No entanto, para Ethan, essa revelação não foi uma surpresa. A humanidade havia demonstrado consistentemente por todo o cosmos que o impossível poderia ser alcançado por meio de pura persistência, criatividade e um espírito inabalável. No dia em que Neri experimentou a sensação emocionante de seu filho chutando pela primeira vez, ela procurou Ethan em sua oficina. Esse espaço era uma versão maior e mais refinada da garagem bagunçada, onde seus caminhos haviam se cruzado pela primeira vez. Lá, ela o encontrou absorto em seu trabalho, meticulosamente criando um pequeno membro prostético, projetado com maestria para se ajustar a um bebê. "Para que isso serve?" ela perguntou, embora já tivesse uma ideia. Ethan olhou para cima, seus olhos se enrugando em um sorriso que ainda fazia seu coração disparar. Só por precaução ele respondeu: "Gosto de estar preparado." Neri riu e jogou-lhe uma pequena bola, a mesma que ele lhe tinha dado todos aqueles anos atrás, agora gasta e desgastada pelo tempo e por incontáveis jogos. "Nossa filha precisará aprender a brincar", disse ela, apoiando suavemente a mão em sua barriga arredondada. Enquanto o bebê se mexia sob sua palma, Ethan se viu refletindo sobre a incrível jornada que os havia levado até esse momento. Era um caminho que começou com uma garota ferida que um dia lutou para se juntar aos jogos e floresceu em uma líder que transformou seu mundo. De um mecânico solitário buscando refúgio de seu passado a um homem que moldaria o futuro, a jornada revela que os reparos mais significativos muitas vezes vão além das máquinas. Eles penetram profundamente nos corações daqueles ao nosso redor. Às vezes, os planos mais impactantes são aqueles que nunca percebemos que estávamos elaborando ao longo do caminho.